Nessa mensagem de hoje, o meu objetivo é trazer aos corações aflitos a paz de Jesus e um caminho para aqueles que não sabem para onde ir. Eu gosto muito de uma cena de um filme da Alice do País das Maravilhas, onde o gato pergunta para Alice: para onde você está indo? E Alice então ela responde: eu não sei. E o gato olha para ela e diz: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E muitas vezes nós encontramos pessoas assim, dessa forma, que não sabem para onde ir. E o meu objetivo aqui nessa noite é dar rumo a esses corações perdidos, destruídos, aflitos, e uma esperança para aqueles que não enxergam chance nenhuma de dar certo nesta vida. Como nós sabemos, costumeiramente as pessoas justificam um final trágico por um meio conturbado. Um exemplo disto é justificar aquelas pessoas que cometem algum ato de injustiça pelo fato da história da pessoa ser uma história também cheia de injustiça. Muitas vezes nós justificamos os erros com outros erros. Um exemplo disso também foi a trágica notícia que nós recebemos há poucos dias em nossas redes de comunicação, onde 2 garotos eles entraram fortemente armados dentro do colégio em Suzano e com frieza mataram vários outros estudantes. E um dos participantes deste atentado, que eu não vou mencionar o nome, ele tem um histórico muito triste. Eu fiz uma pesquisa e eu percebi que ele tem um histórico triste. Por exemplo, ele foi expulso do seu colégio, ele desistiu dos seus estudos, ele sofria bullying, a mãe dele era ausente e, além disso, usuária de crack. A sua avó, com a qual ele morava, havia falecido há pouco tempo. Ele conhecia trechos da Bíblia satânica e escrevia esses trechos. Realmente, este garoto ele tinha uma história triste e o seu fim foi o pior possível. Porém, ele não foi criado para aquele fim. Aquele rapaz foi criado para dar certo, mas sua escolha foi diferente. Não foi a sua história que justificou o seu ato de atentado, mas foi a escolha dele diante da sua história. E nesse ponto eu entendo que é um momento de Deus para a minha vida, para a sua vida, porque muitas vezes, muitas pessoas, elas tentam justificar os erros com outros erros. Os erros do presente com erros do passado. Deus, Ele não quer que nossa história tenha um final trágico, pelo contrário. Ele deseja que nós superemos toda a tragédia. E às vezes nós ouvimos frases do tipo: eu não sou assim. Aliás, eu sou assim por causa dos meus pais. Olha, eu tenho esse problema por causa daquela pessoa. Olha, eu não vou dar certo na vida porque não me ensinaram o jeito certo. Olha, eu não vou conseguir porque nada conspira ao meu favor. Nada coopera comigo. Eu não tenho sorte. A culpa não é minha, eu sou assim e eu morrerei assim. A culpa é dessa sociedade que é egoísta. A culpa é de Deus, ou a culpa é do diabo. Nessa mensagem eu quero mostrar que mesmo que tudo na sua vida aponte para a desgraça, ainda assim resta uma única esperança de você dar certo. E pensando nisto, eu me lembrei de uma cena de um outro filme que está em alta nos nossos dias. Deixa eu perguntar primeiro, quem aqui gosta de assistir filme? Levanta a sua mão, vamos ver. Bastante gente. Então você vai conhecer. O filme que eu me lembrei é um filme de ficção, de heróis. O filme dos Vingadores Guerra Infinita, lançado agora no ano passado. No trecho daquele filme que eu estava lembrando quando eu estava fazendo essa mensagem, que eu quero mostrar para vocês, estão ali os heróis diante do maior dilema da vida deles. Eles estão diante do pior adversário que eles já enfrentaram na sua vida. E esses heróis neste filme, eles estão correndo o risco de não vencerem naquela batalha que eles vão enfrentar. E um daqueles heróis chama Doutor Estranho. E esse Doutor Estranho, ele usa os seus poderes para acessar o futuro e ver todas as possibilidades deles saírem vencedores daquela batalha. Então o Doutor Estranho, ele vê todas as possibilidades do futuro e ele responde para os outros heróis qual é a chance deles darem certo. Às vezes parece que nós estamos diante de situações onde a gente olha para o futuro e a gente vê que não vai dar certo, ou que existe uma possibilidade muito remota, como situações onde as possibilidades são remotas, as chances de sairmos perdedores
são maiores do que aquelas de nós sairmos vencedores. E talvez você chegou aqui hoje desta forma, com suas possibilidades de dar certo vazias. Hoje estou me levantando aqui com a palavra do Senhor para dizer a você que ainda existe uma chance para a sua vida, nem que essa chance seja única. E pensando nisso, eu me lembrei do Salmo 31, que faz todo o sentido para nós aprendermos qual é a única forma de darmos certo. O Salmo 31 conta um protesto de Davi contra a maneira desumana que ele está sendo cercado pelos seus inimigos. Davi, ele estava no pó. Davi, ele tinha se tornado apenas mais um. Davi, ele tinha se tornado um nada para os seus inimigos. Davi, ele estava esquecido, ele estava jogado, Davi estava quebrado, Davi estava na solidão, no desespero e sem saída. E por ele estar sem saída, ele declara o Salmo 31, que eu quero ler com vocês, este salmo para dar base para a nossa mensagem nessa noite. Olha só o que diz Salmo 31, verso 1. Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Eu quero que você leia junto comigo, vamos lá? Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Esta foi a oração do salmista, que não queria ser humilhado diante dos homens, diante das pessoas. E essa deve ser a nossa oração, para nós não sermos humilhados e envergonhados diante dos homens e diante do diabo. Você sabia que o diabo ele quer nos envergonhar diante dos homens com os nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, nossa história, nossas tragédias, nossos traumas. Mas você orando como salmista, você vai poder, mesmo que sua vida diga não, mesmo que você seja cheio de falhas, encontrar ainda uma única saída, uma única chance. Por isso, em primeiro lugar, a única chance de dar certo é pegar a direção certa. Não importa que Olha aqui, ó. Oi. Dá glória a Deus aí, irmãos. Amém? Não importa quem você é agora, nem o caminho que você trilhou ontem, mas a direção que você vai tomar hoje. Deus, ele está chamando pessoas para andarem nos seus caminhos, pessoas que têm caminhos tortuosos, a converterem os seus caminhos para o Senhor. E o Salmo 31 que nós lemos diz assim: em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado, livra-me pela tua justiça. Em ti, Senhor, diz o salmista. O salmista não diz assim: em ti dinheiro, em ti cônjuge, em ti meu amigo, em ti santo anjo do Senhor, em ti minha santa, em ti faculdade, em ti sabedoria, em ti minha inteligência, em ti meus conhecimentos, em ti meu passado, em ti meus erros. Não, o salmista não vai para outras direções. O salmista pegou a direção certa: em ti, Senhor. A direção do salmista foi o Senhor. E diante dessa afirmação, importante para nós nessa noite, nós precisamos avaliar a nossa vida. Qual direção você tem pego para a sua vida? Qual caminho você tem trilhado? Por quais caminhos você tem andado? Literalmente, onde os seus pés têm pisado? Ou também, espiritualmente, onde você tem colocado a sua fé? Você não pode dar certo se não direcionar a sua vida por completo a Deus, a Jesus. E uma direção errada só leva a destinos errados, a fins trágicos e decepções na vida. Mas o que é uma direção errada? Em primeiro lugar, direção que não aponta para Deus. É uma direção que o seu fim não aponta para Jesus, que não aponta para o Espírito Santo, que não aponta para Deus. Em segundo lugar, direção que não vive a vontade de Deus. É aquela direção que não vive aquilo que Jesus tem sonhado, que Jesus tem planejado, que Deus tem dado. Em terceiro lugar, direção que não contempla aquilo que fomos criados para fazer. E talvez a sua vida não esteja dando certo, porque você não tem avaliado estes aspectos. Talvez porque a sua vida não aponta para Deus. Talvez porque a sua vida não esteja vivendo a vontade de Deus.
e nem fazendo aquilo pelo qual você foi criado a fazer. Talvez este seja o seu problema, pelo qual nada dá certo na sua vida. O seu casamento, os seus estudos, a sua empresa, seus sonhos, seus projetos. Talvez esse seja o motivo de muitas pessoas que têm falta de alegria. A paz que some do coração, do contentamento que se esgota, da energia que desaparece. A verdade bíblica é que uma direção que não aponta para Deus é uma tragédia anunciada. Não existe possibilidade de nós sermos felizes, nós sermos realizados, se não contemplarmos a presença, o plano de Deus. Nós fomos criados para Ele, e a nossa vida só dará certo se nós colocarmos nossos pés com Jesus, se nós colocarmos as nossas coroas aos pés de Jesus. Tudo o que nós somos precisa ser depositado a Deus. O rumo da nossa vida precisa estar nele, em Cristo, porque Ele é o centro de todas as coisas da nossa vida. E sabe o que isso significa? Significa que não será a sua história, nem o seu perfil, nem os seus traumas, nem as suas tragédias que vai ditar o seu futuro. Não, mas é a direção que você vai colocar em cada uma dessas coisas na sua vida. Não importa o que aconteceu, não importa quem você é, não importa os seus traumas, não importa a sua história, mas a direção que você vai colocar tudo isso na presença de Deus. Você entende quão profundo é isso? Deus, Ele está querendo aqui hoje, e eu tenho certeza, porque foi isso que Ele falou comigo. Ele quer mudar vidas hoje aqui. Deus está querendo transformar você em uma pessoa improvável, que as pessoas vão olhar e falar, não, esse é improvável. Deus quer transformar pessoas que em suas famílias não possuem exemplos de conclusão de faculdade, para você ser talvez o primeiro a concluir uma faculdade. Deus, Ele está querendo transformar pessoas que os seus pais não foram exemplos, foram traidores, mas transformar você em um homem, em uma mulher fiel a Deus, fiel ao cônjuge, fiel aos filhos, fiel à igreja. Deus está querendo transformar pessoas aqui hoje que têm um histórico de tragédias, em pessoas com um histórico de sucesso. Deus quer transformar. Escute isso. Você não pode colocar a direção da sua vida na sua história. Você não pode colocar a direção da sua vida no seu perfil. Você não pode colocar a direção da sua vida nos seus traumas, na sua tragédia, ou qualquer outra coisa. Você precisa colocar a sua vida na direção de Deus. Esqueça o que passou. Em Jesus você tem uma nova vida. Em Jesus você tem um novo caminho. Faça como o salmista fez. Ele colocou a direção no Senhor. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha sido criado para o Senhor. Você foi criado para Ele. E então, em primeiro lugar, eu quero dizer que você foi criado para amar, obedecer e respeitar. Você não foi criado para outra coisa senão para amar, para obedecer a Deus, para respeitar. Em segundo lugar, para nos doar e servir a Deus. Doar a nossa vida, o nosso coração com uma entrega total. E em terceiro lugar, para ser cheio de sucesso, alegria, bondade. Você foi criado para dar certo. Você não foi um erro. Deus, Ele sonhou com você. Deus deseja que você viva com Ele, viva amando, obedecendo, respeitando, se doando, servindo, sendo cheio de sucesso, cheio de alegria, cheio de bondade. Por isso eu quero te perguntar, qual é a direção que você tem dado ao seu trabalho? Qual é a direção que você tem dado aos seus sonhos? Qual é a direção que você tem dado à sua faculdade? Qual é a direção que você tem dado aos seus projetos? Qual é a direção que você tem dado aos seus filhos? Qual é a direção que você tem colocado o seu passado? Qual é a direção que você tem colocado os seus traumas? Qual é a direção que você tem colocado as tragédias que acontecem a você? O conjunto de fatores que formam você deve ser direcionado a Deus. Não importa quais sejam, não importa as áreas da sua vida, você precisa colocar todas nas mãos de Deus, e Ele fará você dar certo. Tudo deve estar aos pés de Jesus. Por isso eu quero te perguntar, você já depositou tudo da sua vida aos pés de Jesus? Aos pés de Cristo? Só Ele pode fazer você dar certo. Somente pela misericórdia dEle você pode ser um sucesso. Porque se não for desta forma, tudo dará errado. Porque o fracasso é ter tudo e não ter Deus. Ou não ter nada e continuar sem Deus. Pense nisso.
O sucesso não é ter tudo. E também não é não ter nada, absolutamente nada, mas é não ter Jesus. E a sua única chance de dar certo é você tomar a direção certa em Deus, em Jesus, em Cristo, aos pés dele. E a Bíblia diz em João 14,6, um texto muito conhecido, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Por isso nós devemos nos apegar a Jesus. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Mas a Bíblia ela não para por aqui. Ela deixa outro texto para nós, e é um texto que nos deixa maravilhados. E eu quero ler com vocês aqui nessa noite. Provérbios capítulo 4, a partir do verso 10, acompanhe comigo. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria, e o encaminhei por veredas retas. Verso 12. Assim, quando você por ela seguir, encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Verso 13. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Verso 14. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha. Verso 16. Pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem um sono se não causarem a ruína de alguém. 17. Pois eles se alimentam de maldade, se embriagam de violência. Mas olha o verso 18, é uma promessa de Deus para mim e para você nessa noite. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Se você andar no caminho do Senhor, no caminho da luz, Ele fará você dar certo. E como a luz da aurora, você vai brilhar cada vez mais e mais. Em segundo lugar, a única chance de você dar certo é corrigir a pessoa certa. Antes de nós querermos mudar o mundo exterior, nós precisamos mudar o mundo interior, mudar a nós mesmos. E o Salmo 31 diz assim: em ti, Senhor, eu me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. O texto ele é simples, o texto ele é claro. O salmista Davi simplesmente entendia que era o seu papel se refugiar em Deus. O salmista estava se autocorrigindo. O salmista corrigiu a si próprio. Ele corrigiu a pessoa certa, ele mesmo. O texto diz: em ti, Senhor, me refugio. O salmista não diz: em ti, Senhor, todos se refugiam. O salmista não diz: em ti, Senhor, eu serei levado a ti por forças a se refugiar. Não, ele não diz: em ti, Senhor, os meus amigos me levarão. Não, ele não diz: em ti, Senhor, aparecerá alguém do nada e vai me salvar. Não, pelo contrário. O salmista não esperava nada de ninguém, porque ele sabia que ele estava rodeado por inimigos, que ele estava cercado. O salmista, ele diz sobre si próprio, ele estava se refugiando em Deus, para não ser humilhado diante dos homens. E é neste ponto que nós encontramos um dos segredos de nós darmos certo, é corrigir a nós mesmos. Ninguém tem poder maior de corrigir a você do que você mesmo. É você que precisa olhar para dentro e perceber que existem coisas que ainda precisam ser mudadas, que existem coisas que ainda precisam ser trabalhadas, falhas que precisam ser moldadas por Deus. Deus, Ele já conhece todas as nossas falhas. Agora depende de cada um de nós reconhecer essas falhas e querer corrigi-las. Nós precisamos aprender a fazer a nossa própria crítica, porque muitas vezes nós não gostamos de crítica. Existem pessoas que não aceitam críticas, ficam alteradas ao saber que existem coisas que precisam ser mudadas. Por isso, a melhor pessoa para nos corrigir somos nós mesmos. Por isso, se corrija, como o salmista fez. Não tenha medo, crie esta virtude. Sabe por quê? Porque se autocorrigir é uma das maiores virtudes que nós podemos alcançar. Por quê? Porque é o ponto de entendimento entre nós e Deus, de que nós podemos ser alguém melhor. Você já chegou nessa compreensão da sua vida? Essa compreensão entre você e Deus, que existem coisas que você precisa melhorar? Talvez sua vida não vai para frente,
porque ainda falta aquele ponto de parar e entender que você precisa efetuar mudanças na sua vida. E que sem estas mudanças, você nunca vai dar certo. Quais correções o Espírito Santo hoje está colocando na sua vida, no seu coração, que você precisa sair daqui e você precisa se comprometer em mudar? Jesus mesmo nos alertou sobre essas correções em Mateus capítulo 7, o verso 3. Ele diz assim: e por que se preocupar com um cisco no olho de um irmão, quando você tem uma tábua no teu próprio olho? O verso 4, você dirá: amigo, deixe-me ajudar você a tirar esse cisco do seu olho, quando você mesmo nem pode enxergar como uma tábua em seu próprio olho. E o verso 5 finaliza: fingido, livre-se da tábua primeiro, assim você poderá enxergar para ajudar o seu irmão. Percebe o que Jesus está nos ensinando aqui? Ele está nos ensinando a olhar para nós mesmos e corrigir a nós mesmos antes de sairmos por aí querendo dar certo na vida. Isso mostra que dar errado na vida é muito fácil. Basta olhar para o outro e jogar a culpa no outro e não dar a atenção necessária para nós. Basta nós jogarmos a culpa no passado. Basta nós jogarmos a culpa na nossa história, nas pessoas, nos nossos pais, nos familiares, nas circunstâncias, nos filhos, no cônjuge. Basta nós jogarmos a culpa no nosso país, no nosso presidente, no capitalismo, na igreja, nos pastores e até em Deus. Mas o que o salmista no Salmo 31 e Jesus em Mateus capítulo 7 está nos ensinando é que nós precisamos parar de olhar para os outros e assumirmos o nosso papel. Porque para dar certo na vida, nós precisamos assumir a responsabilidade, que é mais um dos segredos para o sucesso. O segredo de dar certo é assumir responsabilidade que nos é cabível. E o que Jesus quer que nós assumamos? Ele quer que nós assumamos que a nossa única chance de dar certo nessa vida é aos seus pés. Sem Ele, nada nós podemos fazer. Tudo é dele, para Ele. Isso não significa que nós não iremos errar, mas significa que nós estaremos na direção certa. E eu me lembro de uma vez que assumi uma responsabilidade. Eu gostava muito de jogar futebol antes de me tornar pastor. Eu jogava muito futebol, hoje eu não jogo muito, porque não tenho muito tempo. Mas antes eu jogava muito. Eu me lembro de uma semifinal que a gente estava jogando e precisava bater o último pênalti. Eu assumi aquela responsabilidade, eu bati, mas sabe o que aconteceu? O goleiro pegou. E apesar do meu erro, nós saímos vitoriosos, porque Deus honra o esforço. Por isso, aprenda com os seus erros. Para você dar certo, você precisa aprender com os seus erros, porque nós não vamos ser libertos dos erros. Aliás, eles vão nos ajudar. Dar certo na vida não é nunca errar, mas aprender com os erros e prosseguir apesar dos erros. Então, corrija você. Você é a pessoa certa para tudo dar certo na sua vida. Depende da sua coragem, depende da sua ousadia, depende da sua disposição. E nesse ponto da mensagem, eu quero falar de algumas coisas que nós precisamos corrigir nas nossas vidas para que possamos dar certo. Em primeiro lugar, corrija a bondade de seu coração e sua mente. A bondade que há dentro de você precisa corrigir para ser alguém melhor. Segundo, sua postura e ações para com a vida. O jeito que você vê a vida, o jeito que você vive a vida, o jeito que você olha. Terceiro, suas palavras e seus pensamentos. Para que não sejam pensamentos e palavras ruins, negativas. Para que não seja algo distante de Deus. Eu tenho certeza de que quando você corrigir a bondade do seu coração, quando você corrigir a postura na vida, quando você corrigir as suas palavras, quando você corrigir o jeito que você age e vive na sua casa, corrigir como você vive na sua família, corrigir como você encara o seu trabalho, eu tenho certeza que quando você corrigir todas as áreas da sua vida, nesse momento, Deus vai agir, Deus vai mudar você vai dar certo. Por quê? Porque você está no caminho certo. E por quê? Porque você está corrigindo a pessoa certa, e a pessoa certa é você. Então, mude, se transforme, se corrija. Deus está te chamando para uma postura nessa noite, uma postura de correção. Eu tenho corrigido algumas áreas da minha vida. E eu me lembro de, bem quando eu cheguei aqui na igreja, eu não sei se o pastor Jacó vai lembrar, mas eu mandei uma mensagem para ele de áudio, choramingando, dizendo dos problemas que estavam acontecendo, que eu estava enfrentando. E eu me lembro que eu achei que ele ia me mandar assim o áudio: ô filho,
não fica assim. E ele me mandou um áudio, filho, pelo amor de Deus, filho, postura. E eu me lembro que eu tive que consertar a minha postura para ser uma pessoa mais firme e não depender das circunstâncias. Eu mudei a postura quando eu percebi que eu tinha um jeito afeminado. Sabe por quê? Porque eu fui criado com a minha mãe, e eu comecei a perceber que no meio dos meus amigos eu era afeminado, eu não tinha desejo por homem, mas eu era afeminado no meu jeito. E eu percebi que eu tinha que corrigir aquilo, e eu mudei aquilo. Eu comecei a ver que eu tinha que ter mais maturidade. Quando a pessoa que eu queria casar, que está aqui, a Alana, ela falou assim, olha, você é muito imaturo. Antes de nós começarmos a namorar, eu falei, meu Deus, eu tenho que corrigir aquilo, postura na vida. Eu tive que tomar uma postura quando eu comecei a perceber que os meus primos, meus amigos estavam fazendo zoeira comigo, dizendo assim, olha, o seu nível social é menor, você nunca vai dar certo, sabe por quê? Seu pai, te abandonou, sua mãe, olha quem ela é. E eu comecei a perceber que eu tinha que tomar uma postura de não acreditar naquilo. Eu tive que tomar uma postura de ser o primeiro da minha casa, mesmo não tendo exemplo de pai, de mãe, de parente nenhum, em ser a primeira pessoa em concluir uma faculdade. Eu corrigi a mim mesmo. Por quê? Porque eu cria que Deus tinha algo melhor para mim. Eu descobri que eu tinha todas as características de ser um fracassado. Eu descobri que eu tinha todas as características de ser mais um fracassado. Eu descobri que eu tinha todas as características de repetir os mesmos erros, mas eu entendi que eu podia fazer diferente, e você pode fazer o mesmo, você pode fazer diferente do seu passado. Seja um sucesso para você, seja um sucesso para Deus, não repita erros. A única forma de você dar certo na sua vida é você sendo um sucesso para você mesmo e para Deus. Sabe por quê? Sucesso para você? Porque é você que sabe das suas limitações, é você que sabe o que você precisa se corrigir. Sabe por que sucesso para Deus? Porque é Deus que sabe dos seus potenciais, é Ele que acredita em você, é Ele que vibra por você. Então não caia na armadilha do diabo de permanecer a mesma pessoa com os mesmos erros. A Bíblia, ela espera que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Então, para a sua vida dar certo, basta você fazer do jeito certo de Deus. E qual é o jeito certo de Deus? É corrigindo as falhas. Quais falhas você precisa hoje corrigir diante de Deus? Quais falhas você precisa colocar diante de Deus e falar, Senhor, muda a minha vida nesse sentido. Deus está te chamando para você ser único. Ele não quer que você seja uma cópia de erros de alguém. Deus, Ele quer você. Deus, Ele quer a sua vida. Deus, Ele quer o seu coração. E para confirmar isso, eu quero ler o Salmo 139, como uma bela afirmação para nós nessa noite. Olha só o verso 13. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga de minha mãe. Olha o verso 14. Eu te louvo porque deves ser temido, tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Olha o verso 15. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga de minha mãe, crescendo ali em segredo. Agora olha o verso 16, que maravilhoso. Tu me viste antes de eu ter nascido, os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Eu creio nisso, Senhor Jesus. Escreve histórias aqui nessa noite, Pai. Transforma as vidas aqui nessa noite, Pai. Dê o teu plano para pessoas aqui nessa noite, Senhor. Você consegue enxergar como Deus enxerga você? Não é como você se enxerga, mas como Deus enxerga você. Deus te enxerga dando certo. Sabe por quê? Porque foi Ele que te planejou. Então a única chance de você dar certo é você acreditar no seu potencial. Deus colocou dons em você. Deus colocou talentos em você. Deus colocou potencial em você. Você precisa acreditar. E por fim, a única chance de eu dar certo é tomar a atitude certa. O salmo que nós estamos estudando deixa muito claro essa atitude de Davi. Olha só o texto. Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Você consegue perceber o que eu enxergo nesse texto? O salmista, ele tomou o caminho certo. Em ti, Senhor. O salmista corrigiu a pessoa certa. Ele diz, eu me refugio.
E agora ele toma a atitude certa, de refúgio. A postura certa, em ti, Senhor, me refugio. Não havia outra postura melhor para o salmista do que se refugiar em Deus. Pense nisso. O salmista, ele toma a única postura inteligente de alguém que poderia ser exterminado pelos seus inimigos, porque estava rodeado. Onde você tem buscado refúgio para os seus problemas? Quando a conta chega, o dinheiro acaba, as brigas aparecem, o diabo te cerca, te ataca. Onde você busca? Na solidão, nas drogas, na bebida, no vício, nos jogos ou qualquer outra fuga? Enquanto eu pensava sobre isso, na verdade, essa pregação nasceu de um devocional que eu fiz. E às vezes eu faço meu devocional, eu leio a Bíblia, às vezes eu converso com Deus só, lendo a Bíblia, às vezes eu escrevo, às vezes eu desenho. E nesse devocional eu estava desenhando. E o que acontece? Eu desenhei a cena do Salmo 31 na minha cabeça e eu entendi que Davi me representava. E o melhor lugar para Davi se refugiar era acima das nuvens, onde ninguém poderia tocar, aos pés de Jesus. E aqui eu quero perguntar para você, aonde você vai fugir dos seus fracassos? Aonde você vai fugir das suas vergonhas? Aonde você vai fugir das suas acusações? Aonde você vai fugir dos seus inimigos? Aonde você vai fugir da sua história tortuosa? Aonde você vai fugir dos seus pecados? Para onde você vai fugir? Aonde você vai dar certo nessa vida? Como você vai dar certo sendo quem você é? Só em Deus, só em Deus, só em Jesus você vai ter proteção, só em Deus você vai ter segurança, só em Deus você vai ter perdão para os seus pecados, só em Deus você vai ter a ajuda necessária para dar certo diante dos homens. Então a atitude certa é você colocar sua vida no altar de Deus. E hoje Deus, Ele está te chamando para dar certo, colocando a sua vida no altar dEle, se unindo a Ele. Mas a verdade é que muitas vezes nós queremos, tem pessoas que se unem a Deus, mas tem pessoas que fogem de Deus. E a Bíblia diz em Apocalipse que muitos correrão de Deus no último dia. Por quê? Porque vão estar envergonhados de nunca terem o aceitado. E eu quero que você leia esse texto comigo, a partir do verso 12, diz assim: observei quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Verso 13, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem de figueira quando sacudidos por um vento. Verso 14, o céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Verso 15, então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. O verso 16, eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Verso 17, pois chegou o grande dia da ira deles, quem poderá suportar? Muitos correrão de Deus com medo dele, porque um dia o deixaram de acertar, porque um dia deixaram de tomar a atitude certa, se refugiando nele. Mas isso não precisa acontecer comigo, não precisa acontecer com você. Nós podemos estar em Jesus, você pode fazer a melhor escolha, você pode tomar a atitude certa, se refugiando em Deus, ou tomando a atitude errada, fugindo de Deus. A mensagem de Deus está clara. Ele está dizendo: você precisa se render a mim. Jesus está fazendo um apelo a você aqui nessa noite. Por favor, não deixe passar assim, só por passar essa mensagem. Deus está fazendo um apelo a você. Se entregue a mim. Deus está fazendo um apelo para você. Ele está dizendo: eu tenho o melhor para você. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: eu posso fazer você dar certo. Deus está dizendo aqui: vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu lhe darei descanso. Para a sua vida dar certo, só existe uma possibilidade: viver com Jesus. Em Jesus podemos ter tudo o que nós precisamos para dar certo. Se as lutas vierem, Jesus vai lutar conosco. Se as probabilidades serem maiores de dar errado, como naquele vídeo do início que nós vimos, ainda assim, se Jesus estiver com você, vai dar certo. A Bíblia diz assim,
em Colossenses capítulo 1, verso 16. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E o verso 17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas e tudo nele subsiste. Sabe de uma coisa? Tudo é de Jesus. Você é dele. E nele você pode dar certo. Mas tem uma questão: é só nele. Talvez hoje existam pessoas aqui que nunca se dobraram diante de Deus, o seu coração e a sua mente. Eu quero fazer um apelo a você hoje. Quem hoje aqui quer se refugiar em Deus? Quem hoje aqui quer se dobrar diante de Deus? Quem hoje aqui quer se curvar diante de Deus? Quem hoje aqui quer dar certo em Deus? Eu oro para que nesse momento você sinta Deus tomando a sua vida, fazendo a partir de hoje você dar certo, apesar das dificuldades. A única chance de você dar certo é pegar a direção certa em Deus, é corrigir a pessoa certa, você mesmo, é tomar a atitude certa, se render a Ele. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu oro, Senhor, no nome de Cristo, e eu peço que o Senhor, ó Deus, use essa mensagem, Senhor, para falar aos corações. Ó Deus, se existem pessoas aqui nessa noite que querem entregar a Ti o coração, eu peço que o Senhor trabalhe na vida delas. Todos com os olhos fechados, se você quer entregar o seu coração para Jesus, eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu oro, Senhor, por cada uma dessas pessoas que estão respondendo positivamente a essa mensagem. Eu oro por esses que estão em pé aqui, que tomaram a coragem, porque entenderam que precisam tomar o caminho certo, porque entenderam que precisam mudar a si próprio, não é o outro, é eles, porque entenderam, Senhor, que precisam se refugiar e colocar o coração no Senhor. Eu oro porque eu sei que o Senhor honra esforço, eu sei que o Senhor honra a fé, eu sei que o Senhor honra aqueles que se dispõem a Ti. Por isso eu oro aqui nessa noite, crendo de todo o meu coração, Senhor, que hoje o Senhor está transformando essas vidas que estão aqui em pé. O Senhor está mudando histórias, e nós vamos ouvir os testemunhos nos batismos, nós vamos ouvir os testemunhos aqui nessa igreja, Senhor. Nós vamos ouvir os testemunhos que vão ser contados às outras pessoas, que naquele dia o Senhor mudou, o Senhor transformou. Nós oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Missionária Central de Maringá.